Olá, sétimos anos! Vamos fazer então a nossa retomada a respeito do feudalismo. Essa aula de nivelamento nós vamos entender como funcionava então essa sociedade medieval, né? Esse inclusive é o objetivo da nossa aula, identificar as características da sociedade medieval. Você sabe qual era o trabalho da mulher na sociedade medieval? Como a mulher era tratada? Possuíam os mesmos direitos que os homens? Vamos ver? A mulher que pertencia à nobreza era educada para o casamento e as funções da casa. Tinham menos liberdade e não possuíam direitos. Já as mulheres da classe trabalhadora realizavam os mesmos trabalhos que os homens e sofriam as mesmas obrigações feudais. Então, assim, para as mulheres trabalhadoras, a situação não mudou muito, né? Se nós analisarmos, fizermos uma comparação, não mudou. As mulheres da nobreza, houve aí algumas mudanças, né? E aqui nós temos uma imagem mostrando a diferença entre uma e outra. Uma bem vestida, alinhada, e a outra camponesa com uma vestimenta mais simples ali, coletando ovos, tá? Formação da Europa medieval, né? Nós temos uma imagem animada aqui que vai falar um pouco sobre isso. Então, a Europa medieval se formou de uma combinação de elementos de origem romana, germânica e religiosa. O primeiro elemento dos romanos, né, eles herdaram então o colonato, que era a forma como eles viviam da agricultura, as famílias se organizavam no campo, né? O segundo elemento dos germânicos herdaram o comitatus, que vai ser extremamente importante na sociedade feudal, porque o comitatus é essa relação de dependência, né, de honra e fidelidade, tá? Trouxeram então dos germânicos. E o terceiro elemento religioso, que é o cristianismo, que vai se espalhar por toda a Europa medieval e vai pautar a vida das pessoas. Então a Igreja Católica, ela vai ter uma relevância muito importante nessa sociedade. Então veja, a ligação entre os romanos e os germânicos deu unidade ao mundo medieval, tá? Aqui nós temos a imagem de Carlos Magno, que era o chefe, o líder, o imperador do Império Carolíngio, né, que se desenvolveu na região onde hoje é a França, tá? Carlos Magno distribuiu terras e cargos a nobres em troca de fidelidade e dependência pessoal, tá? Essa relação então de vassalagem, essa dependência deu origem a um novo sistema que é o feudalismo. Lembrando que o Carlos Magno era germânico, era franco, era um dos povos, fazia parte de um dos povos que invadiram a Roma Antiga, né? Então o comitatus vem através desses povos, e aí essa relação de dependência e fidelidade que vai gerar o feudalismo, tá? Então, as características do feudalismo. As principais características do feudalismo eram relações, novamente, ó, relações baseadas na dependência e na fidelidade, poder político descentralizado. Então, veja, a partir do momento que a Roma Antiga houve a queda de Roma, foi invadida pelos bárbaros, né? As pessoas buscando proteção foram para o interior e passaram a viver nos feudos, que a gente já vai entender melhor um pouquinho mais à frente, tá? E aí, portanto, esse poder ficou descentralizado. Não havia mais um imperador, não havia mais um rei que comandava tudo. Havia, então, esses grupos, essa sociedade feudal, tá? Dividido então ali, ó, entre senhores, né? E não era concentrado na mão do rei, por isso o poder político descentralizado. Predomínio do cristianismo e a produção econômica voltada para a subsistência. Então, acabou a possibilidade de comércio, né? Por conta da invasão bárbara, desestruturou a sociedade romana e a sociedade medieval vai viver produzindo para a subsistência, para a sobrevivência, tá? Vamos para a nossa atividade? Então veja aqui, a Europa medieval se formou por uma combinação de elementos de origem romana, germânica e religiosa, dando origem ao feudalismo. Quais eram as principais características do feudalismo? Então vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês
vão responder e nós voltamos com a correção. Vamos para a correção da atividade, pessoal? Então veja bem, a Europa medieval se formou por uma combinação de elementos de origem romana, germânica e religiosa, dando origem ao feudalismo. Quais eram as principais características do feudalismo? O feudalismo, então, se caracterizava por relações baseadas na dependência e na fidelidade. Poder político descentralizado, dividido entre diversos senhores e não concentrado na mão do rei, predomínio do cristianismo e produção agrícola, econômica, voltada para a subsistência. Essas foram as principais características do feudalismo. Vamos entender agora o que é o feudo, já que a sociedade feudalista, vamos entender o que é o feudo. O feudo era, muitas vezes, uma grande extensão de terra, mas também podia ser um direito de cobrar impostos, receber um cargo ou uma quantia paga em dinheiro, gado ou cereais, tá? Aquele que doava o feudo, e aí a gente vai entender essa relação de suzerania e vassalagem, essa relação de dependência e fidelidade. Então, quem recebia o feudo era o vassalo, e quem doava o feudo era o suzerano, Sendo assim, se um duque doava então o feudo a um conde, tornava-se suzerano do conde, este o seu vassalo. Então havia essa hierarquia, Aquele que doava o feudo ou aquele que
administrava ou cuidava do feudo, ele era o suzerano. E os outros, os camponeses, por exemplo, eram os vassalos. E aqui a gente tem então uma imagem de como funcionava o feudo. O castelo no centro, né, onde vivia o senhor feudal ou o rei, e aqui a vila dos camponeses, e aí as plantações, enfim, e a floresta. E era dessa unidade que eles tinham que tirar todo o seu sustento. Ali eles criavam animais para comer, ou para ter lã, para fiar, para fazer suas roupas, enfim. Plantavam para poder se alimentar. Tudo estava no feudo, tá? Senhorio. O que era o senhorio? Os historiadores especializados em Idade Média chamam essa unidade de produção, que está aqui na imagem, né, de senhorio. Como o senhorio era muitas vezes doado na forma de um benefício, tornou-se o hábito chamá-lo de feudo, tá? Então, por isso que, ao invés de chamar uma fazenda, não, é um feudo, porque ele foi doado a alguém. Lembrando que o senhor feudal nem sempre era o dono daquele feudo. Ele poderia ter recebido aquilo como benefício. Ou seja, ele era vassalo, né, de um rei, mas ele era suzerano dos que viviam ali, tá? E aqui nós temos então esse organograma que nos dá uma noção de como era essa relação, né? E aqui, ó, várias hierarquias, como eu falei, né? Então veja, o rei dava proteção, auxílio e a doação de feudo. Era o primeiro suzerano, né? E aí ele tinha, então, pelos vassalos, o que o vassalo dava? Fidelidade, serviço militar e conselho, né? E aquilo que eu falei. Então o rei doava as terras, ou dava um benefício, um cargo, enfim, e era o suzerano. E o seu vassalo poderia ser suzerano e ter outros vassalos. Então, essa era uma rede, mas que funcionava dessa forma, tá? Então, veja aqui, juramento de fidelidade. O vassalo era obrigado a quê? Prestar auxílio militar ao seu senhor, ajudar financeiramente no casamento da filha e no armamento do filho do seu senhor, comparecer ao tribunal para depor a favor do senhor. O suzerano era obrigado a quê? Ajudar o vassalo militarmente quando solicitado e comparecer ao tribunal também em defesa do seu vassalo, tá? Veja, juramento de vassalagem de Eduardo I da Inglaterra a Filipe IV após sua coroação. Então havia uma cerimônia, né, para tornar então o suzerano e o vassalo, né, para delegar ali as suas obrigações, ok? Veja, no ano 1000, século X, né, a sociedade da Europa Ocidental era formada basicamente por 3 ordens. Lembram que nós vimos isso? Era uma sociedade chamada estamental. Quais eram essas ordens? Então, o clero, que representava a igreja, né? A nobreza, que eram os que guerreavam, né? E tinham aí um certo status nessa sociedade, e os camponeses, né? Os servos que trabalhavam. Então era dessa forma que era dividido. E é importante lembrar que não havia possibilidade de mobilidade social. Tá? Então eles não mudavam, eu sou camponês, eu quero me tornar um nobre. Não havia essa possibilidade, tá? Por isso, uma sociedade estamental e de ordens aqui, tá? Uns trabalham, outros guerreiam, né? E outros oram, tá bom? Vamos para a nossa atividade, então? A sociedade medieval se caracterizou pelas relações de dependência, a suzerania e a vassalagem. Como era formada a sociedade medieval? Então vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade? Então, vamos lá. A sociedade medieval se caracterizou pelas relações de dependência, a suzerania e a vassalagem. Como era formada a sociedade medieval? Era formada basicamente por 3 ordens ou grupos sociais. Os clérigos, que oravam, os nobres, que guerreavam, e os camponeses, que trabalhavam, tá? Lembrando, então, que não havia possibilidade de mudança, né? Por isso, chamada sociedade de ordens, tá? Então, vamos entender como viviam os servos. Veja, nessa sociedade, então, ao senhor feudal, né, cabia designar as obrigações de cada um. O clero era responsável, então, pelas questões espirituais, pelo apoio espiritual e por cuidar, vigiar, sim, o comportamento das pessoas, né? Os nobres se preparavam para guerrear e defender as pessoas que viviam no feudo, tá? Então havia também uma importância. Se nós trouxermos para a nossa sociedade atual, nós vamos estar falando de um exército, né? Aqueles que guerreiam para defender, tá? Faziam a segurança do feudo. Mas os servos é que ficavam com a maior parte das obrigações. Então os servos eram responsáveis por suprir esse feudo. Eles trabalhavam no campo, né, com a agricultura, produzindo os alimentos, eles faziam as pontes, eles construíam muralhas, eles construíam os castelos, as casas, enfim, né, e tinham as obrigações que eles deveriam pagar. Então veja, a troca do direito de uso da terra, né, em troca do direito de uso da terra, os servos tinham uma série de obrigações. Lembram que nós vimos isso? A corveia, obrigação de trabalhar de graça para o senhor 2 ou 3 dias por semana. A talha, obrigação de dar ao senhor cerca de 30 ou 40% do que era produzido, porque obviamente eles produziam, usavam parte para se manter, mas eles tinham a obrigação de alimentar as outras pessoas que viviam no feudo. Os cavaleiros, os nobres, eram alimentados com a produção dos servos, tá? A banalidade, né, que era o pagamento em produtos que os servos deviam ao senhor pelo uso do forno, do moinho, das prensas. Então eles colhiam lá o trigo, eles iam usar o moinho do senhor, deixavam parte da produção em pagamento, né? Então era dessa forma que era a banalidade. Todas as ferramentas que eles usavam do feudo, eles tinham que pagar com parte da produção agrícola. E aí tinha a mão morta. A mão morta é interessante por quê? Porque dentro do feudo, dentro desse sistema de suzerania e vassalagem, cada família ficava com um pedaço, vamos pensar assim, um pedaço de terra para cultivar. Morreu o chefe dessa família, eles tinham que pagar uma parte para poder continuar utilizando aquela terra, tá? E além dessas obrigações, né, tinha também que pagar o dízimo, ou como eles chamavam, tostão de Pedro, para a igreja, para poder manter a igreja. Então percebam que os servos eram responsáveis por manter o feudo, né? De todas as formas. Então aqui, ó, uma ilustração medieval de camponeses trabalhando no campo sob o olhar de um nobre, né? Para que fizessem o seu trabalho direito, ok? Vamos para a nossa última atividade? No sistema feudal, onde a sociedade era dividida em estamento, para ter direito de uso da terra, os servos tinham uma série de obrigações. Quais eram essas obrigações? Então vocês vão copiar a questão no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção então da nossa atividade? No sistema feudal, onde a sociedade era dividida em estamentos, para ter direito de uso da terra, os servos tinham uma série de obrigações. Quais eram essas obrigações? Então, entre elas estavam a corveia, a talha, a banalidade, a mão morta e o dízimo, tá? Vamos fazer a retomada dessa aula. Então, hoje a gente entendeu como funcionava essa sociedade feudal. Vimos que era uma sociedade onde a relação de suzerania e vassalagem, de fidelidade, honra e dependência estava presente, né? Vimos também que era uma sociedade estamental de ordens, dividida entre clero, nobreza e os servos, né? E entendemos como que funcionava essa unidade produtiva, onde obviamente os servos é que supriam as necessidades, principalmente alimentares dessa unidade, tendo os nobres fazendo a segurança ali. E os servos tinham várias obrigações que eles tinham que cumprir para poder se manter na terra e produzir nessas terras, tá? Eu espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.